Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar Prof, um projeto desenvolvido pelo PET Engenharia Civil aqui da UEM, em parceria com os nossos professores do Departamento de Engenharia Civil, o DEC. Ele tem o objetivo de melhorar a relação dos acadêmicos com os professores e realizar essas entrevistas para vocês conhecerem cada um deles melhor. Eu sou a Maria Eduarda, estudante do segundo ano de Engenharia Civil e membro do PET. O convidado desse vídeo é o professor Romeu, da área de estruturas, então seja muito bem-vindo, professor. Olá, pessoal do PET, é um grande prazer estar aqui com vocês nesse projeto, né, que vocês estão desenvolvendo, é muito interessante que as pessoas conheçam os professores do seu departamento. Eu sou o professor Romeu, né, como a Maria Eduarda já falou, sou professor do Departamento de Engenharia Civil desde 2003, que ingressei na Universidade Estadual de Maringá. Eu leciono disciplinas da área de estruturas, que vai desde estática, né, já ministrei algumas vezes, mas minhas disciplinas principais são mecânica dos sólidos, 1 e 2, e estruturas de concreto, 1 e 2. Obrigado pela presença, professor. Eu sou o Saulo Bonetti, estudante do terceiro ano de Engenharia Civil na UEM e membro do PET. Eu vou dar início à nossa entrevista, que será dividida em 4 quadros, que abordam diferentes questões. Iniciando o nosso primeiro quadro, carreira profissional. A primeira pergunta, professor, é: você sempre quis seguir carreira acadêmica? O que te fez pensar isso? Então, Saulo, quando eu estava pensando em entrar na universidade, né? Eu sempre quis ser engenheiro civil, mas eu não pensava em ser professor, né? Principalmente professor universitário. Eu nem conhecia direito essa profissão, né? Então, em princípio, a minha ideia era trabalhar na engenharia civil, até mesmo porque meu pai trabalhava, mas eu imaginava estar trabalhando hoje em construções, principalmente de obras de grande porte, né, edifícios altos, pontes, né. Eu pensava assim em construir obras de arte, né, em geral. Então, eu pensava também em ficar construindo edificações corriqueiras, essas menores. Eu pensava em obras de grande porte, barragens. Esse era o que eu idealizava na época, né? Mas depois que eu entrei na universidade, aí eu conheci outros horizontes, vamos pensar assim, e uma das coisas que me motivou bastante foi participar do grupo PET, na época que eu fazia graduação. Isso possibilitou eu ter essa visão, né, de que eu poderia seguir um outro caminho. E aí, minhas principais inspirações para isso foram exatamente meus professores da época. E aí eu resolvi mudar, né, a minha linha ali de pensamento do que eu queria ser, e o PET, ele na época me deu uma segurança muito grande em tomar essa decisão e seguir o caminho que hoje eu atuo profissionalmente. Que legal, professor. Em meio a essa vida acadêmica que o senhor decidiu escolher, por que o senhor optou pela UEM? Então, a UEM, eu acho assim, ela apareceu como uma oportunidade na minha vida, tá? Eu não conhecia a UEM, mas na época que eu estava me preparando, né, para seguir a carreira acadêmica, estava fazendo doutorado ali em São Paulo, no interior de São Paulo. Naquele momento o Brasil vivia um momento também ruim economicamente, tá? E aí os concursos públicos, né, toda vez que tem uma condição ruim, assim, a gente tem uma diminuição de oferta de vagas públicas, né? Então, os concursos públicos, eles eram escassos, e os que apareciam, eles exigiam um doutorado, e eu não tinha na época, né? Só que aí a UEM, ela teve um projeto aqui de expansão de cursos, né? E criou-se alguns cursos, como engenharia de produção, né? Engenharia mecânica, engenharia de alimentos. Naquele momento houve uma expansão de vagas, e aí a UEM foi, na época que eu estava buscando, foi a única que abriu concurso público exigindo apenas o título de mestre, na qual eu tinha, né? Então, foi um momento, né, que aconteceu ali, que eu resolvi, né, tentar a vaga de professor universitário, e aí, a partir de então, eu fui aprovado e estou aqui até agora. E além disso, professor, qual que é a sua formação? Olha, eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Alagoas. Ela fica em Maceió, né? E na sequência eu fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, especificamente na Escola de Engenharia de São Carlos, que é uma cidade no interior de São Paulo, tá? É especializada na área de engenharias, né? E essa é a minha formação, resolvi seguir a carreira de estruturas.
Muito legal, professor. E dentro dessa questão que o senhor participou do PET, que ajudou o senhor a criar essa vontade de ser professor, a gente queria saber qual foi o seu maior desafio nesse processo de se tornar professor. Então, eu acho assim, não teve um único desafio, né? Acho que sempre a gente está sendo desafiado, mas eu posso resumir, de uma forma bem simples até, que uma das exigências, né, para ser professor é ter o título de doutor, né? E essa etapa, sem dúvida, foi um grande desafio, somente para mim, tá? Uma das barreiras, assim, um dos desafios que eu tive que superar é que lá no Nordeste, né, que eu fiz graduação lá em Alagoas, né? Não havia programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado na área de engenharia de estruturas. E o que obrigava a gente, ao querer seguir nessa área, né, buscar esses conhecimentos e o próprio título em outro lugar, fora da nossa cidade natal, né, longe dos nossos familiares, e além de toda a dificuldade ali que o curso exige para você se titular. Então, eu entendo ali que isso foi um grande desafio, né, que a gente, no caso eu ali, eu passei e optei, né, por passar por isso. Depois tem a parte de você conseguir a vaga, né? Então, passar por um concurso público. Essa parte também é um desafio, é bastante estressante, né? É um momento de decisão também, se você vai de fato seguir ali ou não, né? Mas hoje, ao passar por essas etapas, ao chegar ao cargo de professor, eu percebo, pessoal, que de fato assim, o maior desafio é ensinar, certo? Eu não estou falando em dar aula, tá, pessoal? Dar aula não é nem tão, não é muito difícil, né? Mas ensinar algo novo, né, para alguém, esse de fato é um desafio. E, assim, você tem ideia, assim, por incrível que pareça, uma das grandes satisfações que eu particularmente tenho é quando a gente está dando aula para uma turma e a maioria dos alunos daquela turma fazem uma boa avaliação, tiram boas notas. Eu particularmente sinto ali, eu percebo que eu tenho um sentimento de dever cumprido, de conquista, né, de superação mesmo, e de que, assim, eu me sinto que eu me tornei um professor. A gente que da engenharia civil, a gente faz um curso de bacharelado, não de licenciatura. Então, nós, em geral, nós não temos essa formação, né, voltada para o ensino. Então, é um esforço mesmo nosso, alguns têm dom, né, outros é esforço. E da mesma forma, quando a gente tem ali uma turma, né, que a turma não vai bem, né, em determinadas avaliações, o meu sentimento também, eu sinto às vezes sentimento de culpa, de que eu poderia ter feito algo diferente para mudar aquilo, de que eu não dei o meu melhor, né? E por isso que eu acho que ensinar, de fato, hoje eu entendo que é o maior desafio que eu entendo na carreira de professor universitário. Eu acredito de qualquer nível de professor, tá? Que legal, prof. E a gente pode ver isso também quando nós do PET, né, que a gente é aluno, ainda está fazendo algum curso, dando algum aulão, é muito difícil a gente tentar ensinar uma pessoa com a coisa que a gente sabe, né? Passar uma visão diferente, assim. E continuando nesse assunto, né, aproveitando o gancho da carreira profissional, a gente vai entrar agora no nosso segundo quadro, que é a área de atuação. Então, a primeira pergunta é, o que te levou a escolher essa área de atuação, né, de estruturas? O que você mais gosta nela? Então, o que me levou, tenho certeza que foram os meus professores da época, tá? Eles tiveram uma influência muito grande, né? E eles me inspiraram a escolher a área de estrutura, porque durante a minha passagem pela graduação, aquelas disciplinas da área de estrutura foram, sem sombra de dúvida, aquelas que me chamaram mais a atenção, né? Que me atraíam mais na hora do estudo, né? Uma coisa que eu me lembro, quando eu estava ali estudando, né, era o fato da gente trabalhar com modelos matemáticos e implementação desses modelos em programas computacionais. Aquilo era uma coisa assim que me fascinava na época. O computador, pessoal, na época ele não era tão difundido quanto hoje. Já tinha o PC, lógico, né, mas não era tão comum. Não tinha assim, cada um tinha um, sabe? Era bem complicado. Então você ir lá, mexer na máquina, no sistema DOS, né, o Windows, ainda, já existia, mas estava começando. Então era uma coisa que me atraía muito, e eu via que a área de estruturas, ela mexia com esses dois lados, né, que a parte, vamos dizer assim, a ciência mesmo da teoria da coisa,
e, ao mesmo tempo, as suas implementações em coisas práticas, né, que facilitavam a nossa vida. E isso me chamou bastante atenção na época que eu me lembro, né? E então eu acho que isso que é a parte que eu mais gosto mesmo. Logo depois, quando eu entrei para fazer o mestrado e o doutorado, eu me detive também ao conhecimento ali foi a necessidade, na verdade, de conhecer um pouco o material. Então, eu tive que estudar bastante o material concreto, e o concreto armado especificamente. E aí também foi uma coisa que eu consegui hoje ligar, né, a parte de concretos, né, com estruturas de concreto, e eu venho trabalhando nisso até hoje. Essa área é muito interessante mesmo, né? No entanto, que a gente tem bastante professor de estruturas. Bom, e se você tivesse que escolher outra área de atuação, qual seria? Tipo, o que mais te chama atenção na engenharia civil? Olha, eu acho que eu escolheria construção civil, se eu fosse ter que mudar, né? Eu não mudaria, né? Mas se eu fosse mudar, eu acho que eu mexeria com construção civil. Mas eu não era na parte de construção, né? De canteiro de obra. Eu acho que uma área, inclusive, que ela é muito importante, né? É a parte de gestão e planejamento de empreendimentos, tá? É ali que a gente toma decisões de fato, que implica, né, em todos os outros processos. E hoje eu confesso que eu talvez estudaria, se eu fosse mudar de área, eu ia para a construção civil e estudaria ali métodos, né, de tomadas de decisões, envolvendo uma série de fatores, né, tanto de engenharia quanto econômicos, para que a gente tomasse as decisões mais assertivas, né? Então, avaliando ganhos, riscos, né? Então, essa é uma área que eu acho que eu me dedicaria se eu fosse ter que escolher outra área. Eu particularmente também adoro essa área, prof. Talvez, quem sabe, né? Eu siga nesse ramo também. Bom, a gente também quer saber se o senhor desenvolve projetos de pesquisa. E em qual sentido, assim, mais ou menos? A gente queria saber as suas linhas de pesquisa ou qual o seu critério na seleção de alunos para PIC, PIBIC? Então, Maria Eduarda, eu tenho sim, né? A gente faz parte de grupos de pesquisa no qual a gente desenvolve projetos, é meio que uma obrigação nossa também, tá? De trabalhar com a parte de pesquisa, é uma coisa que eu gosto. E eu tenho projetos onde eu atuo na área, no programa de pós-graduação em Engenharia Civil e também no programa de pós-graduação em Engenharia Urbana, que são os dois programas do Departamento de Engenharia Civil que temos hoje, tá? E nesses dois projetos eu sempre procuro envolver ali os alunos, né, a nível de mestrado e de iniciação científica. Nós não temos doutorado ainda. Então, antigamente eu tratava até diferente, mas hoje eu procuro unir, né, o pessoal da pós-graduação com os meninos da iniciação científica para que eles trabalhem juntos, né? E nesses projetos que eu trabalho nesse programa de pós-graduação, as minhas linhas de pesquisa são na área de concretos especiais, é mais voltada para o material em si, tá? Que é na área de desenvolvimento de concretos, né? E buscando sempre análise daquelas propriedades que vão interferir na área de estruturas, tá? E aí a gente trabalha com resíduos, né? Com elementos que promovem a autocicatrização no concreto, com nanopartículas e buscando concretos de desempenhos diferenciados em determinadas propriedades. E a outra linha de pesquisa que eu atuo, que é voltada mais para o programa de pós-graduação em engenharia civil, é na área de estruturas mesmo, né? Mas eu tento juntar os dois, ou seja, um lado desenvolve o material concreto, né? E do outro a aplicação dele, seja na parte de reforço, né? Ou qualquer outra área aí que a gente possa aproveitá-lo, né? Tirando proveito de determinadas propriedades que a gente venha a desenvolver. Então, eu trabalho nessas duas áreas, fazendo interface do material concreto com o elemento estrutural. Você falou também do critério, né? Critério de seleção aqui. Eu não tenho um critério muito definido, tá? Eu sempre, o básico é olhar o desempenho do aluno nas disciplinas, mas nem sempre isso com o tempo, né? A gente vem aprendendo, nem sempre o desempenho em disciplinas é o melhor indicador, tá? Às vezes a gente tem um aluno que tem notas muito boas, mas ele não tem aquela dedicação, né, aquele interesse total em trabalhar com pesquisa. Outros alunos já têm umas notas não tão boas, né, porém ele tem aquela gana, né, de querer aprender, de querer desenvolver, de se virar. Então eu opto mais por esse perfil, tá?
E uma das formas de escolher, eu normalmente pergunto para os meus orientados. Eles estão ali, eu confio também na opinião deles, né? A gente vem, né, ao longo do tempo conversando. Então, normalmente, quando a gente precisa mudar, eu peço que eles me falem alguns nomes, né, na qual tem esse perfil, que eles já sabem ali que vão mexer com aquilo que eles estão fazendo e que possa dar continuidade a algum trabalho daqueles. Então, normalmente eu faço dessa forma. Que legal, prof. Bom, a gente também quer saber se o senhor participa de bancas de TCC, mestrado, doutorado, e se sim, qual a dica que você daria para a gente, né? Porque a gente ainda vai apresentar nosso TCC, ou quem sabe fazer a nossa tese de mestrado, doutorado. O que você mais vê como dificuldade em quem está apresentando? Então, Maria Eduarda, eu sim, eu participo de várias bancas, né? É uma das atividades que a gente tem com bastante frequência. E o que eu falaria como dica? Primeiro, né? Para aquele que fica muito nervoso, por exemplo, né? Então, principalmente na parte de apresentação, que eu acho que é o momento mais tenso ali de quem fica nervoso, eu me enquadro, né? Quando eu fazia as apresentações, eu me enquadro nessa classe também. Uma dica é treinar, pessoal, treinar bastante, tá? Prepara a apresentação e treina lá no espelho, seja lá onde for para um amigo, né? Não que o nervosismo vai passar, tá? Mas o treinamento, né? Você consegue se sentir mais seguro e isso aí você consegue transmitir aquilo que você sabe, que a gente, né, estudou, né, preparou todo o projeto ali, consegue transmitir isso com mais facilidade, tá? Então essa segurança eu acho importante e o treinamento te dá uma segurança maior. Outra dica ao preparar a apresentação, eu falaria assim, eu falo para meus orientandos, né? Não deixar a apresentação muito longa, né? Quanto mais coisa você fala, mais chance também você dá para a banca te questionar, né, de alguma coisa que você possa falar diferente. Então, tem que ser estratégico também. Então, não fazer apresentações tão longas e se deter mais, né, no tempo ali que você destinou para a apresentação, aquilo que você fez. Porque aquilo que você fez, de fato, é aquilo que você mais domina, né? Que você foi lá, desenvolveu, né? Chegou nos resultados. Então, se dedicar mais tempo àquilo que você fez, os resultados que você obteve. Eu deixaria essa dica aí para vocês. Muito legal, professor, saber a sua carreira profissional, a sua área de atuação, saber desses ganchos, dessas estratégias para conseguir apresentar, fazer um TCC bom. E agora a gente vai dar uma descontraída. A gente vai entrar no quadro Fofocando com o Prof. O senhor já passou por algum perrengue ou situação engraçada em sala de aula? Então, Saulo, eu acho que eu não me lembro, tá? Não me lembro de nenhuma situação desse tipo, que eu falei para vocês antes. Mas eu também acho que eu tenho um perfil, né, de um professor muito sério, tá? Na hora que eu entro na sala de aula ali, eu aparento ter essa seriedade. Talvez os alunos não tenham muita liberdade em fazer algum tipo de brincadeira, né, ou passar. Então, às vezes, eles se contêm um pouco, né? A gente vê casos aí de outros professores que acontecem algumas coisas engraçadas ou, né, algum perrengue, mas eu confesso que eu não me lembrei de nenhum, né, nesses anos que eu estou aqui, não passei por nenhuma situação dessa ainda. E o senhor tem algum hobby fora da sala de aula? O que o senhor gosta de fazer? Então, fora da sala de aula, assim, eu fico muito tempo fora da sala de aula, tá, pessoal? Hoje eu tenho um cargo administrativo, né, há algum tempo já venho. Então, assim, a maioria das vezes eu estou fora da sala de aula, né, e até uso a sala de aula até como um momento de descontração, tá? Um momento de me desligar um pouquinho da parte administrativa, né, e isso, assim, me faz bem, até quando eu vou para a sala de aula, me desligo um pouquinho daqueles problemas. Mas, normalmente, quando eu estou fora da sala de aula, eu estou trabalhando, né, nas outras questões da UEM, ou quando não, eu estou com minhas filhas, né, tenho filhas ainda em idades menores, que eu e minha esposa, a gente tem que dar uma força também, tá? E aí não sobra muito tempo, assim, para hobbies, né? Mas quando a gente tem, uma das coisas que eu gosto é de vinhos, né? Eu gosto de beber, não que eu sou apreciador, mas eu gosto do sabor do vinho e eu me perco um pouco do tempo ali, eu gasto um pouco do meu tempo bebendo um pouco de vinho, né, quando eu posso. Outras coisas também, quando eu saio com minha esposa, uma das coisas que nós dois gostamos é de dançar, tá?
Então, é dançar de casal, né? Então, não separado, eu não tenho muito jeito, tá, pessoal? Sou meio desengonçado, tá? Mas dança de casal eu gosto. Eu e minha esposa, a gente sempre gosta, com minha filha também. E quando eu me desligo mesmo, é quando eu tiro férias. Aí, de fato, eu passo a chave ali do desligar, né? E aí, normalmente eu vou para casa dos meus familiares e tal. E é uma das coisas que eu realmente, aí eu gosto é de ir à praia, pessoal. Eu gosto bastante, é uma coisa que hoje eu sinto falta aqui em Maringá. E eu não sabia que sentia tanta falta, né? Até depois que eu saí de lá, né? Da minha terra. E eu percebi assim que as praias que eu mais gosto são aquelas que têm menos pessoas, aquelas mais desertas, aquelas menos movimentadas. E aí quando a gente vai de férias, a gente fica caçando esses lugares, né? E avaliando e tal. Então uma das coisas que a gente gosta bastante de fazer quando está de férias é ir à praia, né? Para essas praias mais afastadas. Muito legal, professor, saber do seu hobby, o que o senhor faz no tempo livre. A gente precisa de um tempo para descontrair mesmo, desligar do mundo um pouco, aproveitar com a família. E a próxima pergunta, professor, o senhor havia comentado que participou do PET, e como que foi essa experiência no PET? O que te ajudou essa atividade extracurricular? Olha, eu gostei muito, tá? Foi uma experiência muito boa, né? Eu, logo no final do primeiro ano, abri o edital para a entrada no PET, me candidatei, e aí no começo do segundo ano eu comecei, né? Então, para mim, foi um diferencial muito grande. Eu era muito introvertido, né? Eu ainda sou, né? Mas eu era muito sério. Só que no PET eu consegui interagir bastante com os alunos, não só da minha turma, né? Com praticamente todos os alunos ali do curso naquela época. Então, a gente chama assim na época, a turma é uma geração, né? Às vezes, a gente ainda se encontra nas férias, então não é mais aquela turma daquele pessoal que fez vestibular junto, né? É de uma geração, né, que acabou convivendo ali, e isso foi o PET que me proporcionou. Além disso, eu me aproximei bastante dos professores, o pessoal lá tinha essa atividade em conjunta, né? Tinha um envolvimento bastante maior, que eu percebo aqui, né, com os professores, e isso foi o que me levou, inclusive, a seguir a carreira de professor universitário. Eu passei ali 3 anos e meio no PET, né? Através do PET também, a gente teve um projeto lá que o centro acadêmico estava parado, então o próprio PET ele incentivou a reativar o centro acadêmico, e eu fui um dos alunos que, vamos dizer assim, foi escolhido, né, para participar desse projeto junto com alunos que eram fora do PET, e eu participei de 2 gestões do centro acadêmico. Também, né, a gente fui um dos incentivadores da criação da empresa Júnior, lá na Universidade Federal de Alagoas. A empresa Júnior começou como empresa de engenharia civil e depois passou para engenharia civil e arquitetura também. E eu fui um dos membros fundadores dela, né? Mas eu fundei, aí me formei, né? Que aí já andava mais tempo, mas eu participei disso. Então, assim, eu entendo que ao participar do PET, eu vivi a universidade com mais intensidade, né? A gente participava de vários eventos, né? Visitas técnicas, né? Viagens a congressos, envolvendo sempre alunos que estavam fora do PET, que não tinha a bolsa, né, do PET, antigamente só tinha bolsista, né, no PET, e isso foi uma experiência muito boa, né? Como eu falo que eu recomendo a todo mundo que o que eu passei, né? Eu acho que é um momento importante e que te dá bastante segurança para seguir a sua carreira profissional. Muito legal, professor. Enquanto o senhor estava falando, eu fui pensando em tudo que o senhor disse é o que acontece. Participar de empresa júnior, centro acadêmico, PET, a gente consegue participar mais da faculdade, entra de cabeça mesmo, e até participando de aulão, dando cursos. Isso, eu mesmo tenho dificuldade de falar em público, tenho um pouquinho de dificuldade, mas vem me ajudando muito. Então, achei muito legal, professor, saber dessa parte que o senhor participou do PET, centro acadêmico. E dentro do curso, ao longo do curso, você ficou com alguma dependência, alguma matéria, e teve dificuldade em algumas? Em quais? Então, Saulo, eu não tive nenhuma dependência, né? A gente tinha uma certa cobrança lá no PET, era
para entrar, né? Então tinha que ter nota ali, e depois para permanecer tinha uma certa exigência ali, a gente tinha esse cuidado, né? Então tinha que fazer várias atividades e cuidar da nota. Então não tive, de fato, nenhuma dependência, mas assim, lógico que eu tive dificuldades em algumas disciplinas, tá? Não me lembro de todas, mas o que eu me lembro, ficou mais claro para mim quando você fez a pergunta aí, foi a disciplina no começo, foi álgebra linear, né? Uma disciplina específica, semestral ali de álgebra linear, que é uma coisa muito, é uma matemática muito abstrata, né? Você sai ali vamos dizer assim, do 3D, né? Que a gente está acostumado e vai longe, e eu tive dificuldade ali, e nas disciplinas mais voltadas para engenharia, eu acho que eu tive mais dificuldade foi mecânica dos fluidos, né? E era o tutor do PET na época, então isso dava uma pressão na gente, né, que tinha que sair bem, e eu realmente fiquei com medo ali, né? Mas assim, todo mundo se saiu mal, né? Para variar, eu acho que toda a universidade é assim. Eu fiquei ali na média, tirei na minha época a nota mínima era 7, né? A média, né? Para passar. E eu fiquei com 7, mas foi uma das melhores notas ainda, tá? Então eu senti dificuldade, mas vamos pensar, você estava entre os melhores, né? Aqueles que passaram. A maioria da turma foi para exame, né? Então consegui passar ali no sufoco. Legal, prof. Eu acho que no curso de engenharia civil tem muitas matérias, né, que dá um pouco de medo, dá uma dificuldade, mas depois é tudo certo, né? Então, para finalizar, a gente vai para o quadro Responde aí, prof. Então, a gente tem algumas perguntinhas que o pessoal mandou lá no nosso Insta, do Pet Civil UEM, e eu vou ler elas aqui para o senhor. Tá joia. Deixa eu pegar aqui. A primeira é: qual foi a sua maior dificuldade que encontrou ao sair da faculdade? Então, eu praticamente não saí, tá? Depois que eu entrei, eu tô até hoje. Que eu fiz graduação, mestrado, doutorado. Antes de terminar o doutorado, eu já passei um concurso na UEM, né? Fiquei 1 ano como aluno de doutorado e professor da UEM, né? Então, eu não sei assim, eu não sei te responder a vocês, né? Qual a dificuldade, porque eu fui direto, né? Então, desde que eu entrei lá no vestibular, até agora eu continuo na universidade, só que eu fiz um planejamento que eu queria, né? Depois que eu estava ali no meio do curso, e as coisas foram acontecendo, tá? Então, hoje eu acho assim, naquele momento, a primeira decisão foi sair, né, de casa e estudar em São Paulo. Então, aquilo ali foi, eu acho, uma decisão importante, onde a família ela foi bem importante, né? Eu tinha condição que eu precisava da bolsa também para poder sair, então eu tinha esse condicionante, né? Não adianta só ser selecionado, tinha que ter bolsa. E as coisas aconteceram e eu acho que foi um momento importante. Se eu tivesse passado e não tivesse bolsa, que era o caso que eu tentei também na Escola Politécnica ali em São Paulo, né? na Poli, aquela não tinha garantia de bolsa, né? Então eu não escolhi ir para lá porque era uma das condições que eu precisava. Então são momentos ali que era a transição, né, da graduação, né, para a vida profissional, em que a gente tem que tomar decisões, e eu tive talvez eu escolheria esse momento aí, que seria escolher o local para estudar, né, para fazer a pós-graduação, na qual me desse condições de fazer o curso com mais tranquilidade. Entendi, prof. Bom, a próxima pergunta é: o que mais gosta na sua área de atuação? Eu particularmente gosto da pesquisa, tá? Essa é a parte que eu mais me identifico, assim. Eu não estou tendo muito tempo para isso, mas é a parte que, quando eu vou lá no laboratório com os meninos, é a parte que eu gosto mais, né? Essa seria o que eu mais gosto. O que eu mais faço é a parte administrativa, né? A gente vai se envolver, parece que é aquele mosquito, né, que igual da dengue que morde e contamina você, né? Então, a gente tem essa parte aí que eu acabei me envolvendo. Eu acho que esse envolvimento veio da própria participação no PET, em a gente querer fazer uma série de atividades ali, e desde que eu entrei na universidade, eu venho me envolvendo com as questões da universidade em si, de melhoria de curso, melhoria das condições de ensino, de trabalho dos professores, e isso vem consumindo grande parte do meu tempo, né? E eu não posso dizer que eu também não gosto de fazer, né, pessoal? Então, eu venho me dedicando também a isso. Que legal, prof.
Bom, a próxima pergunta é: o que é um aluno nota 10 para o senhor? Um aluno nota 10, olha, é aquele aluno que no final eu entendi que ele entendeu o que eu falei. Não precisa tirar nota 10, mas precisa estar por dentro, porque às vezes a nota em si ela é decorrência de um errinho que você faz ali, né? Mas que você mostra que está sabendo. Então, aquele aluno que demonstra que está conhecendo, para mim ele é nota 10, independente da nota da prova. Bom saber, ó, alunos que têm aula com o professor. Bom, e para finalizar o quadro também, a gente vai fazer um bate-volta, né? Bem descontraído, com umas coisas engraçadas. E eu vou ler 4 situações aqui e. Não, 5 situações, e você vai ter 4 opções para responder de bate-volta mesmo, prof. Então, começando, a primeira situação é: o aluno que chora nota no final de semestre. Você dá 10, tchau, obrigado, parabéns, nota 0, ou pensa com carinho? Dessas 4, seria tchau, obrigado, né? Mas eu falaria assim, é o que eu falo, né? Ó, pessoal, a nota a gente não ganha, né? A gente conquista, mas não é com choro, tá? Certo, prof. A próxima situação é o aluno que dorme em sala de aula ou o que não desliga o Meet no final das aulas agora no remoto, né? Coragem, porque noção não tem, vou embora ou saio da reunião, guardo o nome da pessoa ou finjo que nem vi. Eu ficaria com a primeira opção ali, viu? Admiro, como que é? Admiro a coragem, né? Coragem, porque noção não tem. Mas o meu, assim, a minha principal preocupação como a gente está ali no raciocínio da aula, é não ser incomodado, né? Não ser desconcentrado, tá? Então, se ele está dormindo ali, não está roncando, tá bom. Isso que importa, né? Bom, o próximo é o aluno que sai toda hora da sala de aula. Traz um café para mim, você passa a lista de chamada, vai com Deus ou nem ligo. Eu gosto de café, eu acho que ficaria com a primeira também. Traz um café para mim. Dá uma paradinha. Um cafezinho, né? Agora, o aluno que liga a câmera durante as aulas, agora no remoto, né? Indiferente, não ganha nota, mas ganha moral, acha um puxa-saco, ganha pontinhos na prova. Eu acho que ele não ganha nota, mas ele ganha moral. Eu acho que o professor é interessante estar ali olhando para alguém, sabe? E isso eu acho uma boa. Ganha nota não depende dele, né? Mas eu acho que a moral é boa. Então, eu me sinto melhor quando tem uma carinha de verdade, né? Não umas figurinhas dando aula. Várias dicas para os alunos do professor. Bom, o próximo é o aluno que inventa desculpa por não ter respondido a chamada na hora certa. Micão, nem ligo, finjo que acredito ou acredito de verdade. Eu não entendi. Coloca de novo aí, Maria Eduarda? Coloca não, fala de novo. Ou as questões. A pergunta é: o aluno que inventa desculpa por não ter respondido a chamada na hora certa. Pago mico, nem ligo, finjo que acredito ou acredito de verdade. No caso, eu acho que é no remoto, né? Que você está fazendo chamada ou passa a lista de chamada. E ele não respondeu, né? Eu não estou fazendo eu faço aquele controle do Meet, né? Mas se ele falar alguma coisa, eu finjo que acredito. Não vai mudar muito, né? Então é isso, professor Romeu. Foi muito boa a nossa conversa. Com certeza, os alunos vão gostar muito de saber um pouquinho mais sobre você. Obrigado novamente pela presença, professor. Eu que agradeço, Saulo, Maria Eduarda, o Vinícius está aqui presente também. Agradeço ao PET, né, por ter convidado a nós. Eu acho que é um trabalho muito legal, tá? Que vocês estão fazendo, né? Mostrando os professores do departamento para os outros alunos que não nos conhecem ainda, né? E eu queria colocar aqui minha estima, né, pelo programa PET. Como eu falei, fui petiano, né? Qualquer atividade do PET eu valorizo bastante. Eu acho que ela contribui muito
para a formação de vocês, né, que eu entendo ali que são líderes que estão sendo formados, tá? Mas também para a formação dos outros que não, né, não estão no grupo PET. É um programa importantíssimo que eu acho que todo curso deveria ter, tá bom? Obrigado pelo convite, né? E tchau, pessoal. Bom, agradecemos mais uma vez a sua participação nesse projeto, né, prof? A gente ficou muito feliz que o senhor topou. E para quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. E lembrem de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, porque serão postadas várias outras entrevistas. E assim todo mundo ficará por dentro.